Oi, gente. E aí? Tudo bem? Estamos no capítulo 6 do livro O Poder do Hábito. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. O capítulo 6 diz do poder de uma crise. Bom, esse capítulo já me criou uma crise logo que eu comecei a ler, gente. Porque ele trata de dois locais, né? A gente não vai ter, assim, personagens principais neste capítulo, mas são dois locais, um hospital e um metrô. O hospital ocorreu um erro médico por arrogância de um médico que não soube ouvir o enfermeiro. E esse hospital ele já vinha em crise há muito tempo. Esse fato ocorreu no início dos anos 2000. Eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia de um método que os enfermeiros desenvolveram lá para comunicar os outros enfermeiros nas trocas de plantão qual médico era legal, qual não era tão legal. Então eu vou ler um trechinho para vocês compreenderem o que ocorria. Uma enfermeira me contou que desenvolveram um sistema de cores para alertar uns aos outros. Escreviam os nomes dos médicos em cores diferentes nos quadros brancos. Ela dizia: o azul significava legal, o vermelho significava imbecil, o preto queria dizer não o contradiga em hipótese alguma, senão ele corta a sua cabeça. Bom, essa era a situação neste hospital no início dos anos 2000, onde ocorreu um erro médico em que um paciente ele veio a falecer. Então a família processou o hospital, o médico foi demitido, eles pagaram uma multa, mas não houve mudança nas rotinas naquela época. E aí o que aconteceu? Os erros continuaram se sucedendo, então o hospital acabou passando por uma grande reestruturação. Mas antes de eu concluir o fato do hospital, vamos um pouquinho a um estudo que foi feito. O autor sempre traz algum livro, alguma pesquisa. Então, no ano de 82 foi publicado um livro que falava sobre a economia e o mundo corporativo dos Estados Unidos. Eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia do que ele traz aqui. As rotinas de Nelson Wilter e as tréguas que elas possibilitam são cruciais para todo tipo de empresa. Um estudo da Universidade de Utrecht, na Holanda, por exemplo, analisou rotinas dentro do mundo da moda. Para sobreviver, todo estilista tem que possuir algumas habilidades básicas: criatividade e um talento para a alta costura em primeiro lugar. Mas isso não basta para o sucesso. O que faz diferença entre sucesso e fracasso são as rotinas de um estilista. Um sistema para conseguir a caçemira italiana antes que o estoque dos atacadistas se esgote. Um processo de achar os melhores costureiros de zíper e botão. Uma rotina para enviar o vestido para uma loja em 10 dias e não em 3 semanas. A moda é um ramo tão complicado que, sem os processos certos, uma nova empresa pode se atolar na logística e, uma vez que isso acontece, criatividade deixa de importar. Algumas pessoas talvez pensem que Nelson Wilter estava escrevendo um livro sobre teoria econômica pura, mas realmente o que eles produziram foi um guia para sobreviver no mundo corporativo norte-americano. Então, nesse trecho, ele descreve sobre um livro e aí ele fala sobre as rotinas necessárias para uma empresa funcionar bem. O que estava acontecendo no hospital naquela época? Não havia rotinas que causassem uma trégua entre enfermeiros e médicos. Então eles precisavam de procedimentos, de checklists para cirurgias, para que isso decorresse sem ter problemas de autoridade. E vocês viram, ele cita aqui a moda, e eu lembrei de um filme, talvez vocês já tenham assistido, mas se não assistiram, ele é bem interessante. É o Diabo Veste Prada. E ele traz, assim, muitas nuances sobre essa questão mesmo de você sobreviver no trabalho, sobre a questão dos hábitos, de como você pode se tornar um excelente profissional, mas ao mesmo tempo você fazer as escolhas entre você ter uma vida social e um trabalho que te consome demais. Então ele é um filme bem interessante para fazer essas reflexões. Mas voltando ao livro, ao capítulo 6, o segundo local que vai ocorrer uma crise também é o metrô.
o metrô em Londres. Esse caso ele ocorreu em 1987. Um passageiro informou a segurança do metrô que havia um lenço pegando fogo embaixo de uma escada rolante. O funcionário do setor foi lá, apagou o lenço, voltou para o seu setor, não comunicou a ninguém. Nem procurou saber de onde começava o fogo, nem nada. E aí eles tinham uma política naquela época. Um não interferia no setor do outro. Então ele era um simples funcionário. O que ele tinha a ver com o setor de segurança? Então ele só foi lá, apagou o lencinho que estava pegando fogo e voltou para sua cabine. Eu vou ler um trecho que descreve como que o metrô estava organizado naquela época. Os trens partiam na hora, porque todos os 19 mil empregados do metrô cooperavam num sistema delicado que passava passageiros e trem entre dezenas, às vezes centenas, de mãos o dia inteiro. Mas essa cooperação dependia de um equilíbrio de poder entre cada um dos 4 departamentos e todos os seus subchefes. Um equilíbrio que, por sua vez, dependia de milhares de hábitos aos quais os empregados aderiram. Esses hábitos criaram uma trégua entre os 4 barões e seus representantes. E dessa trégua surgiam políticas que diziam que Brickell não devia procurar incêndios, não era tarefa dele. Mantenha-se na sua área. Brickell foi o funcionário que foi lá e apagou o lenço. Então, o metrô tinha as suas rotinas e as suas regras. Um não interferia no departamento do outro. Mas sabe o que aconteceu, gente? Esse pequeno lenço pegando fogo, ele era só um indício de um grande incêndio que já estava ocorrendo. Então houve uma explosão nessa estação desse metrô e o resultado foram 31 mortos. Isso, causou comoção pública, virou um circo midiático, como ele até cita, mas ao mesmo tempo contribuiu para trazer uma grande reestruturação também para o metrô, para eles reverem as rotinas, os procedimentos que estavam parados há muito tempo. O problema de segurança no metrô já vinha de anos e eles resistiam às mudanças. Isso me fez lembrar do momento que a gente está passando agora, né, gente? A pandemia, a crise do Covid-19. Nós estamos num momento de crise. Muitas empresas, muitas pessoas tiveram que se reinventar e eu faço parte desse grupo, né? Porque, como vocês sabem, eu sou professora e eu estou desde março trabalhando por meio de videoaulas, por meio de grupo de WhatsApp, e isso não tem sido uma tarefa fácil, né? Mas quando a gente para de resistir e começa a aceitar aquela situação e procurar soluções, passa a ser um pouco menos difícil. Então, inclusive, esse canal, né, que também nasceu aí durante essa crise, faz parte também dessa aceitação da tecnologia. Pense, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de compartilhar as leituras, mas as minhas leituras eram compartilhadas com meia dúzia de amigos, e agora eu tenho quase 100 inscritos neste canal, já tem várias pessoas acompanhando a minha leitura. Eu fico muito feliz porque eu estou compartilhando conhecimento com vocês, um conhecimento de importância que pode trazer alguma mudança para a sua vida, desde que você esteja aberto para mudanças. Era o que não ocorria nem lá no hospital e nem lá no metrô. Eles não estavam abertos a mudanças, mas com as consequências de casos que houve de erros médicos no hospital e o grande caso que houve no metrô, eles foram obrigados a se reinventar. Então eu vou ler um outro trechinho que fala sobre isso, sobre tempos de crise. Tony Doug, Paul O'Neill, Howard Schultz, lembram deles, os grandes líderes dos capítulos anteriores? Todos esses líderes aproveitaram as possibilidades criadas por uma crise. Durante uma turbulência, os hábitos organizacionais se tornam maleáveis o bastante tanto para alocar responsabilidade quanto para criar um equilíbrio de poder mais imparcial. Na verdade, as crises são tão valiosas que às vezes vale a pena avivar um senso de catástrofe iminente em vez de deixar a coisa assentar. Então, o que ele quer dizer nesse trecho? Que um momento de crise
é um momento que nos possibilita nos reinventar, porque fica tudo tão maleável que você pode mudar autoridades, você pode mudar hábitos, rotinas para uma melhoria para o futuro. Então foi isso que eles fizeram, tanto lá no metrô, que eles descobriram que havia coisas assim muito antigas que não estavam sendo renovadas no sistema de segurança. Não tinha, gente, uma pessoa responsável pela segurança dos passageiros nas estações do metrô. Então eles renovaram, né, o sistema do metrô. No hospital também eles tinham já alguns procedimentos que eles já queriam ter aplicado e havia resistência tanto dos médicos quanto dos enfermeiros, que era gravar as cirurgias para garantir que entre uma cirurgia e outra houvesse o intervalo necessário de descanso dos médicos. E aí, a partir dessas crises, todos esses hábitos conseguiram ser implementados. Então hoje o hospital, hoje eu não digo porque esse livro já é de 2012, tá, gente? Então em 2009, era no início dos anos 2000, quando houve essa crise. Em 2009 esse hospital ele foi premiado por seu tratamento intensivo. Então ele já havia sido implementadas mudanças, o trabalho em equipe agora é prioridade nesse hospital e os enfermeiros podem dialogar com os médicos, eles podem alertar, olha, o senhor esqueceu desse procedimento, que eles não vão ter as suas cabeças cortadas. E no metrô também continua funcionando, mas agora de um método, de uma forma melhor. Então, o que acontece? Nas grandes empresas, a gente não precisa necessariamente ser amigo do nosso colega de trabalho, mas a gente precisa fazer o nosso trabalho de forma responsável, eficiente e tratar os nossos colegas com respeito. Quando eu iniciei essa leitura desse capítulo, eu entrei em crise porque no meu setor, na educação, também temos essa questão de autoridade, né? Eu, enquanto professora que trabalho numa creche, em geral eu tenho uma auxiliar de sala. E às vezes tem essa questão, assim como tinha com os médicos e enfermeiros. É lógico que, graças a Deus, eu nunca tive problema direto com nenhuma auxiliar minha. Mas a gente, em 10 anos de profissão, a gente vê casos, sim, de arrogância, de intolerância, mas até das duas partes, né? Não digo nem só dos professores ou só dos auxiliares. Às vezes é nas duas partes. Tanto um lado que se acha superior porque é o professor, como o outro lado que se acha extremamente inferior e aí fala, não vou dizer nada porque eu sou só um auxiliar. Então, o diálogo, gente, é a base de toda e qualquer resolução de problema. Então, quando a gente começa conversando, a gente se entende, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar nesse capítulo 6. Estejam preparados para as crises são possibilidades de mudança, e quanto antes você aceitar essa possibilidade de mudança e se ajustar e procurar melhorar, melhor vai ser para o seu futuro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana.